capítulo de número 5, a partir do versículo de número 12. Rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós, que os trateis e os tenhais em grande estima. Verso 13, verso 14. Rogamo-vos também, irmãos, que aconselheis ou encorajeis os desordeiros, consoleis os que estão enfraquecidos, os de pouco ânimo, e sustenteis os fracos. Versículo 15: vede que ninguém dê a ninguém mal por mal. Agora a partir do verso 16. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingueis ou não apagueis o Espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo e retende aquilo que é bom ou o que é bem. Abstende-vos de todos ou de toda a aparência do mal. Algumas versões, de todo o mal. Vida cristã saudável é o tema para nossa reflexão e a mensagem que Deus tem para os nossos corações nesta noite. Você que está em casa, acompanhe, participe, e nós que estamos aqui vamos estar acompanhando e participando da reflexão e aplicação do texto. Aqui neste texto, irmãos, do capítulo 5, há conselhos que o apóstolo Paulo traz para cada uma das vidas cristãs, endereçada à igreja de Tessalônica, mas é para toda a vida cristã, que hão de tornar a nossa vida enquanto crentes em Cristo Jesus saudáveis, naquilo que o Senhor deseja e espera. O autor da carta, irmãos, nós já sabemos, né? É o apóstolo Paulo. Ele escreveu a carta aos Tessalonicenses por volta do ano 51 depois de Cristo, e o tema-chave da carta é santidade. A vida de santidade que precisa ser identificada no crente, na igreja do Senhor, a vida cristã santa diante do Senhor. Os capítulos de 1 a 4, Paulo fala da sua relação com a igreja e o desejo de estar com os crentes de Tessalônica. Ele fala também da alegria de perceber uma igreja que ouve e atende os ensinos recebidos. Acho que é a alegria de todos aqueles que pregam a palavra é saber que foi ouvido. Ora, se Paulo pregando a palavra alegrava-se em saber que os irmãos de Tessalônica eram irmãos ouvintes e praticantes, se nós, quando pregamos a palavra, nos alegramos, imagine o Senhor, que é o Senhor da palavra. Como Ele se sente quando nós ouvimos a palavra e colocamos em prática. Então ele fala também da alegria de perceber que aquela igreja era uma igreja realmente ouvinte e praticante. Em seguida nós vamos ver Paulo tratando na carta sobre instruções necessárias para que cada crente pudesse viver a sua vida cristã diante daquilo que o Senhor tinha reservado como ensino e prática de cada um de nós convertidos a Jesus. Paulo também trata do capítulos 1 a 4 sobre a necessidade de viver em santidade para com Cristo. Entender que fomos chamados para uma vida de santidade. Fala-nos da vida eterna com Cristo, fala da ressurreição no último dia e
que todos os salvos estarão presentes com o Senhor para sempre na sua vinda. São temas importantes que Paulo trata entre o capítulo 1 e o capítulo 4 do texto de Tessalonicenses, da carta aos Tessalonicenses. No capítulo 5, que é o capítulo chave da nossa reflexão desta noite, há instruções valiosas aqui. Instruções valiosas que você que está em casa, você que nos ouve agora, ou quem sabe em algum momento vai ouvir, precisamos dar atenção. Instruções para os crentes e para a igreja do Senhor, para que possa realmente ter uma vida que agrade ao Senhor. Neste capítulo 5, Paulo afirma que a igreja precisa viver em santidade até a volta do Senhor Jesus. E nós entendemos, irmãos, que a volta do Senhor Jesus é ponto-chave do Novo Testamento, porque ele veio e a partir daí o Novo Testamento nos aponta para a sua volta e nos dá a conhecer e nos revelar que nós precisamos estar atento aos acontecimentos que nos mostram, que sinalizam a proximidade da volta do Senhor Jesus. Basta você ler Mateus 24 e tantos outros textos, não é? Que nos mostram os sinais, acontecimentos que nos mostram a proximidade da volta do Senhor Jesus, e nós temos visto tantas coisas acontecerem, e hoje, né, nós estávamos ouvindo em uma das reportagens a respeito das coisas que estão acontecendo na natureza, e a pessoa que estava respondendo o repórter e sendo entrevistado, ele enfatizava que tempos atrás não era tão intenso quanto nestes dias. A proximidade da volta do Senhor Jesus vai trazer-nos o entendimento que isto está acontecendo com os acontecimentos cada vez mais intensos na natureza, na sociedade, nos homens e etc. E Paulo então vai dizer que a nossa vida cristã precisa ser autêntica, aguardando a volta do Senhor Jesus, para que tenhamos características próprias de uma vida cristã saudável e vigilante. Paulo fala sobre isso, e vigilante neste tempo. Então os versos 12 até o verso de número 22, do 12 até o 15, fiz alguns destaques e li por inteiro do 16 ao 22. Nesses textos há preceitos indispensáveis, irmãos, para a igreja. Preceitos indispensáveis para os crentes, para nós, enquanto servos do Senhor, que desejamos realmente que a nossa vida cristã seja saudável diante do nosso Senhor. Vida cristã saudável nas relações e na convivência da igreja, nas nossas relações com Deus, com os irmãos e com a igreja como instituição do Senhor, dada a nós para servi-lo. E a primeira coisa que vemos aqui, que a nossa vida cristã saudável, ela se expressa, Paulo vai começar a dizer, no versículo 12, a partir da nossa relação com aqueles que nos lideram. De que maneira nós nos relacionamos com aqueles que nos lideram? Aqui Paulo está exatamente enfatizando um pouco mais aqueles que presidem, aqueles que trabalham do meio de vós, aqueles que dirigem, aqueles que lideram. Versículo 12. Ele diz: tenham consideração para com aqueles que esforçam ou que se esforçam no trabalho entre vocês e que os lideram no Senhor e os aconselham. Então, Paulo está nos trazendo exatamente esta orientação, não é? Aqueles que trabalham, aqueles que lideram, aqueles que vos ensinam, são aqueles que o Senhor chama e designa para a igreja, para que este venha desempenhar a tarefa do pastoreio, a tarefa da liderança, a tarefa do ensino das Escrituras sagradas. Quando Paulo diz aqui no verso 2, reconheçais, ou seja,
Ele significa dizer: tenha consideração e respeito para com aqueles que vos lideram. E como nós precisamos, né, ser atentos para este ensinamento, comparando com 1 Coríntios 16, 18 e 1 Timóteo capítulo 5, verso 17, significa reconhecer o seu ofício, reconhecer o seu trabalho e fazê-lo com reverência, entender que ele tem as suas necessidades e agir com liberalidade, suprindo todas as necessidades. Então, a primeira coisa aqui que Paulo está tratando no capítulo 5 é que o crente que tem uma vida cristã saudável entende a sua relação saudável com aqueles que pastoreiam a sua vida ou lideram a sua vida no exercício da vida cristã. Segundo, para com os irmãos em Jesus, uma vida cristã saudável na sua relação com os crentes, com os irmãos, estreitando cada vez mais este relacionamento, aproximando-se cada vez mais, para que vivam, em verso 13, para que vivam em paz uns com os outros. E Paulo, né, quando ele diz viver em paz, ele naturalmente está se lembrando de que Jesus Cristo ensina-nos sobre, na bem-aventurança, que são bem-aventurados os pacificadores, aqueles que promovem a paz. E então no verso 14 ele diz que nós, enquanto crentes em Cristo Jesus, que cuidamos uns dos outros, temos cuidados ao advertir, né, ao aconselhar, somos prontos a confortar aqueles que estão desanimados e estamos dispostos a auxiliar os enfraquecidos e ser paciente com todos. Eu acho que de todas estas características aqui, a mais provável e difícil, o que se acha difícil, é a questão da paciência. É o ser paciente. Mas ser paciente, irmãos, e tenhais paciência com todos, significa que não há crente que não precise do exercício da paciência. Não há gente da nossa relação que não precise exatamente deste exercício da nossa paciência. Não há crente que deva, ou que a gente não deva demonstrar para com ele paciência. Aliás, a paciência, irmãos, é uma das características do fruto do Espírito Santo. E já podemos refletir sobre isto aqui em outra ocasião. J.A. Bengel, teólogo alemão, ele disse em seus escritos sobre paciência o seguinte: muitos estão sempre prontos a mostrar paciência a estranhos do que às suas próprias famílias, mais aos grandes do que aos humildes. Mas devemos mostrar paciência para com todos os homens, independente, não é, da sua condição social ou posição. Nós precisamos mostrar a nossa paciência, principalmente entre os irmãos, principalmente na nossa relação com os irmãos, sermos pacientes, não é? Paciência pode ser comparada com a longanimidade, que tem como exemplo o nosso próprio Senhor Jesus, 2 Coríntios 10, 11 e 2 Pedro 3, 15. Vida cristã saudável é uma vida bondosa para com todos. De bondade, versículo 15. É uma vida que exerce a bondade, que também é fruto do Espírito, ou seja, característica do fruto do Espírito. Como diz o versículo 15 aqui: ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre o quê? Bondosos uns para com os outros e para com todos. Então, a nossa bondade no tratamento com os nossos irmãos, tanto uns para com os outros como para todos, ou seja, o cristão saudável, não é? Ele exerce a sua bondade para com o seu irmão, para com os seus amigos, sendo eles crentes de outra igreja ou de outra denominação, mas principalmente para com os ímpios, por maior que seja a provocação do ímpio
contra você. Você precisa exercer a sua bondade para com ele, e o nosso exemplo é Jesus. O crente que tem uma vida saudável, ele vive com alegria, e a alegria da salvação. Ele expressa esta vida saudável, não é? Vivendo feliz, alegre. E diz a palavra do Senhor que a alegria do Senhor está no coração dos salvos. E o versículo 16 diz: alegre-se sempre. Alegre-se sempre. Aquele que está acostumado a agradecer a Deus por todas as coisas, terá alegria constante. Quando nós somos gratos ao Senhor, gratos principalmente pela salvação, é a alegria da salvação dos nossos corações. Efésios 6,18, Filipenses 4, versos 4 e 6. Alegrai-vos no Senhor. Então a nossa alegria é no Senhor. Quando eu olho para Paulo dizendo que a igreja de Tessalônica precisava se alegrar, e nós sabemos que as cartas eram escritas a igrejas que passavam por circunstâncias difíceis, e como nós também estamos passando por nossas circunstâncias difíceis neste tempo, como se alegrar? Talvez você perguntasse. Mas a alegria que Paulo está se referindo é a alegria da salvação. É a alegria da presença do Senhor, conduzindo-nos, dando-nos a vitória em qualquer circunstância. É a alegria que vem aos nossos corações através da oração, da súplica, com ações de graças, diz a palavra. Uma vida cristã saudável é uma vida de oração constante e perseverante, verso 17. Orai continuamente, orai sem cessar. É o exercício da nossa oração constante, perseverante. Paulo escrevendo a Timóteo, na primeira carta, capítulo 4, verso 5, pois o crente é santificado pela palavra de Deus e pela oração, irmãos. Está aí, está escrito. É a palavra e a oração que torna a vida do crente saudável. A vida cristã é saudável a partir de uma vida de oração e de palavra, de exercício da palavra, de estudo da palavra. Para que tenha uma vida de oração, é preciso exercício constante. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para com vocês em Cristo, versículo 18 do capítulo 5. Em tudo, em todas as coisas, em todas as circunstâncias, até aquela que parece adversa, nós devemos ser gratos, sabendo que Deus está no controle. É uma frase que a gente está usando constantemente, né? Parece até que está se tornando um clichê, mas é uma realidade. Deus está no controle. Para que experimentemos a vontade de Deus, que é perfeita, agradável, soberana. Então, uma vida cristã saudável é uma vida de oração e de leitura da palavra. Ainda, o cristão saudável tem comunhão com o Espírito Santo do Senhor. E Paulo fala numa frase bem curta: não apagueis o Espírito. Outra versão, não extingueis, não apagueis. Não apaguem o Espírito Santo, ou seja, não impeça que o Espírito Santo atue. E o que impede que o Espírito Santo possa atuar no nosso meio ou na igreja? Nossa vida de erros, de distanciamento da palavra do Senhor. O Espírito Santo é aquele que age com poder. Mateus 3:11, Atos 2:13, Atos 7, verso 51. O Espírito Santo age com poder. E onde o Espírito Santo age, ele age entendendo que o homem é capacitado para fazer a obra do Senhor. O Espírito Santo é concedido desde a nossa conversão. O Espírito age na vida do crente, como agiu na vida de Pedro e João, não é? Na sua experiência lá em Atos, diante da porta formosa, dando coragem depois para que ele pudesse dizer da sua fé.
O Espírito Santo age como agiu na vida de Estevão, defendendo a sua fé e denunciando o pecado do seu povo em rejeitar a ação do Espírito Santo. É me permitir-se, então, irmão, ser usado pelo Espírito Santo. Não instigar, não apagar, significa ser completo pelo Espírito, como diz a palavra. Não apagueis, ou seja, não jogue água fria. Não jogue água fria. O que pode jogar água fria são atitudes que, de alguma forma, podem impedir que o Espírito Santo tenha liberdade de agir em nossa vida, por ser, de alguma forma, impedi-lo por distanciar-nos do propósito do Senhor. Uma vida cristã saudável tem apreço com a palavra da verdade. Tem apreço à palavra da verdade, a palavra de Deus. Não trate com desprezo, verso 20, as profecias. Não trate com desprezo a palavra de Deus. Entenda a profecia como palavra. A palavra do Senhor, porque toda a profecia está completa aqui, irmãos. Profecia que é exercida no ensino e na inspiração da palavra. É claro que no caso do apóstolo Paulo, nós podemos até entender alusões aqui aos profetas do seu tempo. Mas hoje, a palavra do Senhor está completa. E se ela está completa, não desprezeis a palavra da verdade. Neste tempo difícil, como tenho dito, de tanta relativização da verdade, nós não podemos desprezá-la. O apóstolo Paulo está nos conclamando a isto. Nós precisamos compreender, irmãos, né, que a palavra de Deus é tão contextualizada neste tempo como no passado e como no futuro, porque ela é palavra do Senhor. E ainda, vida cristã saudável. Examina tudo, mas sabe o que é bom. Mas quando diz, e há poucos dias o pastor Gustavo disse isto do púlpito, examinar tudo não significa examinar qualquer coisa. É que nos dias de Paulo haviam outros escritos paralelo, não é? Ao Torá, paralelo às revelações do Velho Testamento. E Paulo está dizendo, olha, não é que você não possa examinar as coisas que você tem em suas mãos, mas procure perceber se há coisa boa aí, se tem algo que acrescente. Então examinai tudo, retende o que é bom, ou seja, procure examinar principalmente a palavra do Senhor, e aquilo que há de bom na palavra, e que tudo que há de bom na palavra faça parte da sua vida, especificamente toda a profecia, mantendo a sua vida bem, na presença do Senhor. E uma vida cristã saudável abandona todo o mal. Mas eu gosto muito dessa versão aqui. Não apenas todo o mal, como muitas versões dizem. Eu gosto dessa versão que ela diz, abandona, ou despreze, ou fique separado e longe da aparência do mal. Porque nós, seres humanos, nós nos enganamos muitas vezes. E às vezes achamos que alguma coisa pode não ser mal, mas aos olhos de Deus e à luz da palavra, pode trazer prejuízo. Então nós devemos ter o cuidado e saber, entender aquilo que realmente nosso comportamento mostra, né, a verdade da palavra de Deus em nós. Então, o versículo 22, abstende-vos de toda a aparência do mal, irmãos. Não apenas daquilo que é mal, porque aquilo que é mal, não matarás, não roubarás, não farás, a gente tem consciência. Mas muitas coisas que são aparentes podem nos confundir. E a gente precisa estar atento para se abster de toda e qualquer aparência do mal. Então este versículo é usado, irmãos, para afirmar que os cristãos devem evitar se envolver em ações que parecem ser impróprias ou pecaminosas. Mesmo que ele tenha na dúvida, não faça. Na dúvida, não vai. Não é? Não vai. Portanto, queridos,
Paulo orientou a igreja dos Tessalônicos sobre práticas saudáveis da vida cristã. E ele orienta a Igreja Batista Segunda em Fragoso, a sua igreja que você me ouve nesta noite. Talvez você não seja membro da nossa igreja, mas está participando do culto. A sua igreja, irmão, você mesmo em casa, mas você é da igreja do Senhor. Ele orienta a igreja do Senhor para que os crentes tenham uma vida cristã saudável, que são práticas que possam realmente permitir que as pessoas vejam e percebam em nós a presença da palavra de Deus. Por isso eu posso concluir e quero concluir com o verso 23 e o verso 24. O versículo 24 diz que: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em toda a prática de nossa vida cristã. O Deus de paz quer nos santificar através destas práticas, da oração, do regozijo, da alegria, da valorização da palavra, da consideração para com aqueles que nos lideram, da consideração para com os nossos irmãos. Toda a prática cristã saudável serve para a nossa santificação, para que seja santificado no vosso espírito, na vossa alma, no vosso corpo, plenamente santificados e conservados, irrepreensíveis. Para quê? Para que, vindo o Senhor, o nosso Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor Jesus, vindo, nos encontre fiéis, né, na sua presença. Por isso, versículo 24, ele termina dizendo assim: fiel é o que vos chama. Fiel é o que vos chama. Mas não apenas nos chama, mas que nos aconselha a viver uma vida de santidade. E tudo o que ele promete, isto fará, diz a palavra. Que a minha vida e a sua vida, a vida de cada um de nós, como igreja do Senhor neste tempo de tantos desafios, sejam realmente uma vida de consagração, de vida que valorize o privilégio de pertencermos ao rebanho do Senhor Jesus. Tenha uma vida cristã saudável, que agrade a Deus e que dê testemunho da fé a tantos ao redor que precisam ser alcançados. Deus abençoe a nossa igreja, as igrejas ao redor de nós, para que cada um de nós, crente em Cristo, sejamos homens e mulheres crentes saudáveis, né? Para a glória do Senhor. Amém? Deus querido, muito obrigado por tua palavra. Obrigado, Senhor, por este momento de culto, de adoração. Obrigado, Senhor, por momentos de cânticos, de dedicação de nossas vidas. E agora, Deus, a tua palavra nos aconselha através do apóstolo Paulo, que tenhamos uma vida que agrada ao Senhor, santa diante dos teus olhos. Dá-nos, ó Deus, a direção para que possamos colocar em prática cada um dos ensinos aqui recebidos, para que sejamos homens e mulheres cristãos saudáveis diante de ti. Oramos em o nome de Jesus. Amém.